Fala galera, estamos começando aqui mais um Dream Podcast para você que é novo ou nova por aqui. Sou Bruno Loureiro, host do Dream Podcast. Estamos iniciando nosso episódio número 8 sobre provérbios. Comigo, pastor Zé Luiz. Pastor, muito obrigado. Nós que agradecemos, Bruno, novamente podemos estar aqui, podemos vivenciar isso, né? O capítulo diz a excelência da sabedoria. Você vai ver que é uma etapa onde Salomão ele vai iniciar realmente esse processo, né, de entender que a sabedoria é alguém, né? É algo e está muito presente no nosso dia a dia. Gente, antes de nós iniciarmos esse podcast, quero fazer um agradecimento muito especial à nossa parceira, a Mr. Pet. Então fica a minha dica para você que e ama seu animalzinho e quer dar uma alimentação saudável, além das rações. Então fica a minha dica para você, a Mr. Pet. Pastor, a gente vai entrar agora numa parte ainda falando sobre sabedoria, mas falando que a sabedoria tem voz. E o mais interessante, né, que a gente, quando iniciamos esse projeto, né, de falar de provérbios sobre algo simples, com objetivo, e nós vamos entendendo que quando começamos a vivenciar esses capítulos, né, e você tem dado esta oportunidade, né, tem aberto essa página, né, dentro do Dream Podcast, para poder as pessoas saberem, né, o sentido de tudo isso, né, da sabedoria. E é isso que Salomão, ele nos trabalha conosco, né, a partir dessa palavra, e estaremos lendo o livro de Provérbios, capítulo 8, a partir do versículo 1. E diz assim: Não chama porventura a sabedoria e a inteligência, não faz ouvir a sua voz, no cume da montanha, junto ao caminho, na encruzilhada das veredas se posta. Versículo 3. No lado das portas da cidade, a entrada da cidade e a entrada das portas está gritando. A vós, homens, clamo, a minha voz dirige-se aos filhos dos homens. Estendei os simples a prudência e os vós, loucos, entendei o coração. Então está dizendo aqui que alguém está gritando, né? É algo que vem de Deus para as nossas vidas, esse contexto chamado sabedoria. A Bíblia nos fala que Salomão ele teve esta oportunidade de substituir um pai. E Salomão ele trata dizendo que ele ouviu essa sabedoria de alguém. Né? Ele recebeu de alguém, o próprio Deus, né? Vem de Deus, né? Existe para um propósito, para um fim, para um destino. E está dizendo que esta sabedoria ela existe e tem uma voz, né? É uma pessoa. E está dizendo sobre a nossa vida, sobre o nosso cotidiano. Então ela está nos dizendo a maneira como nós vamos nos comportar com ela. Nós vamos respeitar ela e nós vamos praticar ela. Provérbios 8, a gente vai falar da sabedoria como esse norte. É algo que está caminhando contigo. E vem de alguém, vem do próprio Deus. É dado ao homem conhecimento. Então, quanto mais perto de Deus nós estamos, quanto mais essa sabedoria vai caminhar conosco. Depende da maneira como nós iremos usufruir. Eu estou lendo aqui, Provérbios 8, versículo 11. Porque melhor é a sabedoria do que os rubis e todas as coisas que podem desejar não se comparam a ela. Ele está comparando isso à riqueza do próprio reino dele, né? Ele está falando assim que a sabedoria, além de ser ouvida, ela precisa ser obedecida, né? Assim como o capítulo 7 que falamos que é algo que está no obscuro, está no crepúsculo, aí está dizendo que é algo que tem que ser gritado, algo que tem que ser visível, algo que tem aplausível, algo que você tem que apalpar, é algo que você tem que experimentar. Então esse discurso, quando você fala assim, ele tá se referindo à riqueza que ele possui, né, em termos, né, que aquilo que as pessoas enxergam, os bens, né, o recurso financeiro que ele tinha, que nada é comparado à sabedoria. Eu vou pedir para o senhor, por gentileza, ler os versículos do 8 ao 11, que eu acredito que ele vai falar sobre esse valor da sabedoria, né? Sim. Que é inestimável, né? Inestimável. O capítulo 8, versículo 8, ele fala assim: São justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa e nem pervertida. Todas elas são retas para aquele que as entende bem e justas para aqueles que acham o conhecimento. Está dizendo, você tem que procurar isso. O versículo 10. Aceita a minha correção e não a prata. O conhecimento é mais ouro é mais do que o ouro fino
escolhido, porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e tudo o que mais se deseja não se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho ciência dos conselhos. Vê que está dizendo assim que não faça negócio com o teu caráter, né? Que a sabedoria ela está entrelaçada ao nosso caráter, porque a sabedoria, né? A maneira como você se comporta, a maneira como você é esse discurso, na verdade, porque o discurso é a prática. O discurso é o teu dia a dia, a tua vida. E o discurso da sabedoria são as ações e decisões que nós a cada dia temos que tomar. Professor, você está falando muito sobre sabedoria, tá aqui a palavra sabedoria, mas qual que é a diferença de sabedoria e inteligência? Então, como disse a você, a sabedoria nada mais é do que a habilidade em viver em equilíbrio. Existem pessoas inteligentes que não são sábias. Ela pode ser um expert, um profissional, pode desenrolar, pode até mesmo inventar algumas funções dentro da área profissional, mas no seu dia a dia, nas suas decisões, elas não são sábias. Acabam não interagindo, não fazendo esta junção de sabedoria e inteligência. Entendi, perfeito. Porque aqui fala muito, né? Sabedoria, a sabedoria está com você, a sabedoria, o preço da sabedoria, não, e acredito que algumas pessoas, como eu, acabam se questionando, né? E o mais interessante, Bruno, é que a sabedoria você aprende as coisas com os erros, né, alheios. É isso que Salomão está nos ensinando aqui. E o inteligente, ele erra para aprender. Então Salomão está nos falando, não há necessidade de você passar por esse caminho. E aqui, quando ele fala para não trocar a sabedoria sobre, que nem aqui, né, no caso ele fala sobre joias, né, ouro, etc., né, seria a pessoa não trocar ou vender um valor, no que eu me refiro a um valor da pessoa, como não mentir, não fazer algo nesse sentido, e a pessoa não quebrar um desses valores, seria algo assim? Na verdade, é você não negociar princípios, né? Porque a gente fala assim que Salomão ele estava à sombra do seu pai. Então, e você vê que em todo o seu reinado, né, em todo o período que ele reinou sobre Israel, nós vemos que ele buscou a identidade dele. Ele sabia que existia uma história do pai, né, que o pai saiu de um simples campo, né, e ele enfrentou muitas batalhas até se tornar o rei de Israel. Então ele vivia, quando esse jovem assume o trono, ele estava à sombra do seu pai. Ele vivenciou, ele foi, ele perguntou, ele questionou, mas ele criou a sua identidade. Porque quando nós não temos uma identidade, nós negociamos os nossos princípios. E é isso que ele está dizendo aqui, ó, não negocie os seus princípios. E a gente vê como ele fala assim sobre este valor inestimável que é você ter a sabedoria. Aqui no versículo 13 ele começa de uma forma bem forte. Vou ler um trechinho daqui da King James. O temor do Senhor é odiar o mal, o orgulho, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu odeio. Na verdade, ele usa a palavra orgulho, né? Você sabe que o orgulho, esta palavra, ela está emplacada e muitas vezes uma pessoa que foi ferida, né? Você encontra com pessoas e não há necessidade da pessoa ela ter um recurso financeiro, não, que às vezes nós encontramos pessoas simples que são muito orgulhosas. E nós vemos que Salomão ele está dizendo isso que, vamos dizer assim, é a morada da sabedoria. Então, a morada da sabedoria ela está relacionada às pessoas que, como você falou, é fortes, né? Que o orgulho impede. E quando que nós entendemos que o orgulho está longe de nós? É quando nós sabemos que a sabedoria está caminhando ao lado e essa maturidade chega, né? A maturidade nada mais é do que você conseguir compartilhar, e você conseguir expressar, e você conseguir celebrar a vitória do seu próximo. Nossa. Tem muito relacionado à história de Davi, né? Sim, Ele,
quando rei, ele poderia não ter perdoado os seus irmãos, né? Mas ele não guardou aquilo no coração dele, né? Não. E nós vemos que, né, tanto Davi, temos o exemplo de José, né, que José também ele foi odiado, né, foi marcado, e quando teve a oportunidade não fez o mesmo. E falando desta forma, né, o capítulo ele descreve, o versículo 14, que assim, ó, o meu conselho é a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento e a minha fortaleza. O que que é uma fortaleza, Bruno? É algo que você é um esconderijo. É onde você vai guardar aquilo que mais precioso é seu, né? É uma construção. É você correr atrás da sabedoria, é você entender a sabedoria, é você praticar a sabedoria, é você obedecer à sabedoria. Existem, né, esse discurso da sabedoria, existem os valores da sabedoria, e Salomão, a partir do versículo 14 do capítulo 8, ele começa a dizer sobre esse reinado da sabedoria. O reinado, em que sentido? Da maneira como você traz a sabedoria no seu dia a dia, como algo natural. Não é você criar um personagem, não é você criar alguém que não existe. É a maneira como você se comporta no seu dia a dia. Né? É esse equilíbrio em viver em harmonia. Então, seria quando a gente consegue trazer, no caso, a gente está falando da sabedoria, trazer isso para o nosso dia a dia, e isso já fica intrínseco na gente. Sim, porque não temos como a gente fazer uma encenação teatral, criar um personagem, como você falou, as novelas mexicanas. Não é isso. O que Salomão está dizendo aqui é o seu dia a dia prático de vida. Ele tá falando sobre a sabedoria vem do alto. Ela forma assim, o próprio entendimento dessa sabedoria. Ao versículo 17 do capítulo 8, ele fala assim: eu amo aos que me amam, e aos que cedo me buscarem, me acharão. É você saber que você se levantar pela manhã, falar, clamar a Deus e falar: Senhor, eu preciso dessa sabedoria do meu lado. E aqui ele fala sobre as riquezas no versículo 18 e sobre honra. E como que o senhor vê essa parte que ele fala dessas riquezas, mas eu não sinto que é uma riqueza física. Ele diz assim: riqueza e honra estão comigo, assim como bens duráveis e a justiça. O que ele está dizendo assim, que tudo aqui na Terra é passageiro, né? Nascemos, fomos criança, pré-adolescente, adolescente, estamos na nossa fase adulta, né? Vivendo isso. Ele está dizendo assim que isso passa, mas o que não passa é o conhecimento, é a sabedoria, é esta riqueza de valores, né? São os valores que não passam. É o legado que nós estamos escrevendo, é aquilo que nós somos, aquilo que decidimos, aquilo que nós agimos. Ele está dizendo assim que você honrar. E a Bíblia fala sobre. Existem muitas bênçãos, né, relacionadas à honra. Porque o ato de você honrar é você entender, estabelecer que existe um começo, existe um meio, existe um fim. Aqui, depois do versículo 15, ele escreve de uma forma como fosse a própria sabedoria falando, né? Sim. O versículo 16 fala assim: por mim dominam os dominadores, príncipes e todos os juízes da terra. Ele está relacionado a esta voz que grita, né? Essa voz chamada sabedoria. Salomão está dizendo aqui que a sabedoria tem que estar, é algo que tem que estar atado, porque vem do alto, você tem que ter essa conexão. Né? O homem ele foi criado, né? O homem foi criado para ter um relacionamento real e concreto com o seu Deus, com o seu Criador. E podemos ver que essa sabedoria ela está acessível a todos. Né? Salomão trata com seu filho, mas ele começa dizendo e vai endereçando esta carta para a população. E olha quanto tempo se passou e nós estamos dizendo dela aqui. Né? Nós vemos as indecisões, as ações que comprometem a vida particular, a vida emocional, vida espiritual de um cidadão, de um chefe de família, de um empresário, de uma autoridade, né, da cidade, de uma autoridade do Estado, de uma autoridade do nosso país.
E eu falo assim que está relacionado à maneira como você guarda ela, né? É isso que Salomão está dizendo aqui, olha, ela é mais valorosa do que um ouro refinado. E bem sabemos que para um ourives, né, ele tem que ter um tato, né, tem que ter um cuidado para que aquela pepita, aquela pedra que é extraída ali, se torne, né, um valor inestimável. E ele trata a sabedoria como desta maneira, a prata escolhida, não é qualquer tipo de prata. Gostaria de pedir para o senhor, para o senhor seguir a leitura, porque eu vejo assim que ele segue falando dos benefícios de ter a sabedoria, de como ela é preciosa. E, obviamente, aqui não tem uma conclusão, né? Porque é uma parte, né? Nós vemos que né, até o versículo 21, versículo 19, ele fala sobre esse fruto. Né? Você plantou a sabedoria, você cultivou a sabedoria cresceu dentro de você, você está usufruindo, né? Você está semeando e você está se alimentando desse fruto, que é a própria sabedoria. Eu ler para vocês, né? O versículo, capítulo 8 de Provérbios, a partir do versículos 20. Faço andar pelo caminho da justiça no meio das veredas do juízo, para que faças herdar bens permanentes aos que amam e os que enchem os seus tesouros. Olha o versículo 22, Bruno, que interessante. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos. Desde então, antes das suas obras, desde a eternidade fui ungida desde o princípio, antes do começo da terra. Quando não havia abismo, fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes houvessem assentado, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito terra, nem campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus e estava eu lá traçado no horizonte, sobre a face do abismo. A Bíblia nos fala ali em Gênesis capítulo 1, fala assim que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia sobre a face do abismo as águas. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Engraçado, eu tive uma oportunidade de estar numa viagem missionária há uns anos atrás, um tempo atrás, e nós estávamos ali na Amazônia peruana, né? Nós saímos visitar algumas comunidades ali, e nós tivemos a oportunidade de encontrar 3 rios, são de água doce, né? O rio Ucali, o rio Maranon e o rio Amazonas. E ele forma um Y ali, naquele leito daquele rio. E o interessante é que você via ali que as águas não se misturavam. Era visível aquilo, né? Você via a água de um rio, a água de outro, e a água de outro ali, ela sendo, e perguntando ali, né, pro missionário que vive naquele campo, se é apenas superficial. Ele falou que não, aquilo lá, ele é denso, existem paredes ali, que descem ali 350 metros de profundidade, porque a temperatura, ela é diferente. Então está dizendo que essa sabedoria, infinita sabedoria de Deus está implicada em tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que nós observamos. Eu falo assim, Bruno, que é muito impressionante quando nós olhamos para a sabedoria e a criação, né? O nosso Deus é um Deus sábio. Eu acho muito interessante que o versículo 35 e 36, que ele fala do encontrar a sabedoria, como se estivesse encontrando, tá até em maiúsculo, né? O Senhor. E o oposto disso, que o oposto de encontrar a sabedoria e encontrar Deus é a morte. Nós temos um Deus que ele nos criou, a sua imagem e semelhança, como tendo esta sabedoria, e ele nos dá a oportunidade de nós escolhermos. É o poder da decisão, né? E Salomão, ele encerra esse capítulo 8 falando esse apelo, como você disse. É esse apelo à sabedoria, né? O versículo que você citou, ele diz assim que bem-aventurado o homem que dá ouvidos esperando as minhas portas cada dia. Não basta apenas você estar esperando na porta, você tem que querer isso, você tem que decidir isso para a tua vida. Porque o que achar, achará vida,
e alcançará o favor de Deus. E estou dizendo para você que o favor de Deus está relacionado à gratidão, é você ser grato. Nós estamos aqui respirando, vivendo porque é o favor de Deus, é a sabedoria de Deus. Mas o que pecar contra mim violentará a sua própria alma. É um suicídio, suicídio moral, suicídio mental, suicídio físico, e todos os que me aborrecem amam a morte. Salomão está entendendo que não é a glória, não é os seus feitos, mas é a sua entrega. É a maneira como você trata a sabedoria. A sabedoria vem de alguém, vem de algo, vem do próprio Deus. Quando você a respeita e você a obedece, você atrai o favor de Deus. Porque nós fomos feitos segundo a sua imagem e a sua semelhança. Ele nos criou para que nós viéssemos dominar sobre a face dessa terra. E como que nós vamos dominar? Nós vamos entrar aonde nós não fomos chamados? Não. O dominar é você ter uma vida equilibrada, você ter esta habilidade de equilibrar diante das situações. A Bíblia nos fala que no mundo nós vamos sofrer aflições, mas tende de bom ânimo. Porque o próprio Cristo, né, a Bíblia fala que ali em Filipenses, capítulo 2, que ele se esvaziou de si mesmo e tomou a forma de servo e foi obediente, né, foi sábio. E essa sabedoria vem de Deus, ela está aplicada em Deus, né? São contextos diferentes, são livros que foram escritos em épocas diferentes, mas eles estão tratando do mesmo assunto, sobre a sabedoria aplicada na vida do ser humano. Quando a sabedoria é aplicada na vida do ser humano, nós teremos a habilidade de viver em equilíbrio. Pastor, acredito que Provérbios 8 traz um holofote muito importante sobre a gente entender o que é, inicialmente, um pouco mais sobre a sabedoria, e aí a gente dar valor a isso, né? No Provérbio 7 a gente fala um pouco sobre as tentações mundanas, e o capítulo 8 vai para vamos dizer assim, para uma camada mais densa de compreensão sobre algo que não é presente fisicamente. É uma consciência de Salomão. Salomão ele entende que ele é um mordomo, né? Ele não é dono da situação. Ele entende que foi dado a ele uma oportunidade, que ele agarrou aquilo. E ele começa a tratar isso, você vê que a preocupação dele de saber que não estava preso nele, né? Porque o poder, ele atrai pessoas. Atrai pessoas que vão te ajudar e pessoas que vão te atrapalhar. E Salomão, ele entendendo esse senso de ser mordomo, que tem que cuidar, de tem que deixar limpo, tem que deixar organizado, ele começa a falar sobre esse capítulo, né? Sobre a voz da sabedoria, sobre a riqueza da sabedoria, sobre o discurso da sabedoria, sobre os valores da sabedoria, sobre a maneira da sabedoria, sobre esse alerta da sabedoria, sobre esse apelo da sabedoria, né? Ele trata como uma pessoa. E a Bíblia nos fala que você tem que amar o seu próximo como a ti mesmo. Se você quer algo para você, você tem que querer mais para o teu próximo. E Salomão está tratando isso a sabedoria. Se você quer ter sabedoria na tua vida, você tem que entender ela e você tem que aplicar ela. Acredito que Provérbios 8 é algo assim que a gente tem que ler várias vezes, refletir. É uma mensagem muito mais densa que o capítulo 7, né? Sim, é porque o 7 ele trata muito de advertência, né? Então você sabe que você não pode andar por aquele caminho. Enquanto o 7 está falando sobre os caminhos da sedução, da tentação, o 8 está dizendo sobre essa pessoa chamada sabedoria. Pastor, obrigado. Deixe suas redes sociais aí pro pessoal. Bruno, eu agradeço, né? É sempre um prazer estar aqui com vocês, podendo compartilhar disso. Nas minhas redes sociais está lá o Instagram, Coach José Luiz. Nos siga. Tem muitas coisas, novidades, temos colocado dia a dia, vivendo nesta forma de equilibrada, né, de saber que a sabedoria é algo que nós temos que buscar, entender e aplicar. Gente, agradeço a todos vocês que
nos assistiram até o finalzinho. Lembrando que Dream Podcast está disponível no YouTube, no Spotify, todos os episódios completos. No Instagram, somente os cortes. E para você que gostou desse podcast, quer produzir um podcast para sua empresa, ou você quer produzir fotos, vídeos para sua empresa, a minha dica para vocês é a Cena Produtora Audiovisual. Vejo vocês no próximo episódio. Lembrando que todos os outros podcasts relacionados a provérbio estão no nosso canal no YouTube, na nossa playlist de provérbios.